Pericardiopatias da forma mais direta possível, com o que vocês têm que saber, de forma bem simples, tá? Para ajudar vocês. Assim como vocês me ajudam muito se inscrevendo aí no meu canal, deixando um joinha, compartilhando com os teus amigos, como sempre. Então vamos lá, gente. Valeu. Beleza. Então, introdução, coisa rápida para vocês, só para a gente relembrar alguns aspectos, tá? O seguinte, o que era o pericárdio, para que ele servia, por que ele vai ser importante aqui, tá? O seguinte, o pericárdio nada mais era do que aquela capinha que revestia o coração. Como nós temos capinha que reveste o abdômen, que reveste o pulmão, enfim. E o que eu tenho que levantar aqui? Que este pericárdio, ele está formado por duas folhas, tá? Onde eu tinha um pericárdio visceral, tá? A parte mais interna, ou seja, a parte que está em contato mesmo com o coração, tanto é que é chamado de epicárdio, tá? Naquela divisão de endocárdio, miocárdio, o epicárdio. Então, o epicárdio nada mais é do que o pericárdio visceral, tá? E nós temos uma capinha mais externa, que é a capa parietal, tá? E o mais importante é que vocês entendam que entre essas duas capas, nós temos um espaço, que tem líquido ocupando esse espaço, tá? Que nada mais é do que um ultrafiltrado do plasma, em torno de 15 a 20 ml de líquido. E fechou, tá? Porque isso é fundamental para a gente entender as patologias, já, tá? E para que serve este pericárdio? Basicamente, gente, você pode falar, o pericárdio serve para proteger o coração. Tá bom, então vamos considerar, é uma barreira física contra infecções adjacentes, né? Então ele atua protegendo o coração, tá bom. Mas tem uma função muito importante que eu queria comentar com vocês, que ela é pouco falada, que é a função de impedir uma dilatação exagerada do coração, em situações de hipervolemia. Então, situações onde teu coração receba mais sangue, o pericárdio dá uma segurada nele, tá? E qual situação pode ser? Por exemplo, um exercício físico intenso. Você vai fazer o teu crossfit, sei lá, a tua atividade física, teu coração recebe mais sangue, certo? E o pericárdio impede essa dilatação exagerada do coração. Boa, tá? Então, ele também lubrifica o coração, tá? Barreira física, já comentamos, tá? E aí fica naquela, poxa, eu posso viver sem esse tal de pericárdio? Porque é só uma capinha, sem o coração eu não posso viver. Por mais que tem muita gente que não tenha coração aí, né? Tem gente muito ruim no mundo. Mas, enfim, sem pericárdio, posso viver? Sim, claro. Algumas situações congênitas, o teu paciente nasce sem pericárdio. Em algumas situações, em relação ao tratamento, por exemplo, de uma pericardite constritiva, tem que fazer a remoção de todo o pericárdio. E aí o teu paciente vai viver normal, tá? Só que nessas situações, ou de ausência congênita ou pós-cirúrgica, o que eu devo cuidar? Eu devo cuidar de situações de hipervolemia, porque agora eu já não tenho mais a capinha que impediria essa dilatação exagerada, tá? Só isso, tá? Então eu cuido a hipervolemia. E uma outra situação é que você pensa assim, poxa, mas o cara fez a cirurgia, teve que tirar todo o pericárdio, por que não tirou só um pedaço, tá? A ausência parcial do pericárdio é perigosa, tá? Porque só nessa regiãozinha pode ocorrer uma herniação cardíaca, tá? Essa herniação cardíaca, sim, é perigosa, pode levar à morte súbita, tá? Então, se é para tirar pericárdio, não é para tirar pedaço, que tire todo logo, tá? A gente vai ver no tratamento de algumas pericardites de hoje, por exemplo, a constritiva, mais pro final da aula, tá bom? Então, vamos seguir. Esse quadrinho aqui é muito importante também, porque te ajuda bastante para estudar. Porque em se tratando de pericardiopatias, o que eu tenho que saber? O númerozinho 1 está ali, inflamação aguda dele, que é justamente a pericardite aguda. O número 2 está falando de líquido, ou seja, o líquido dentro do espaço pericárdico, tá? Em excesso, que justamente é o derrame pericárdico, só que leva a uma situação perigosa, que é o taponamento cardíaco. Ah, deixa ele aqui, vamos comentar dele já. E uma terceira situação, que é chamada de pericardite constritiva, algo mais para pericardite crônica, para uma inflamação mais crônica, tá? Então essas são as 3 situações que vamos comentar na aula de hoje, beleza? Classificação da pericardite. Gente,
Classificação de acordo com o tempo, só vou citar para vocês, tá? Pericardite aguda, uma pericardite rápida, menos de 6 semanas. Já vamos ver quais são as causas, porque muitas das vezes eu nem sei qual é a causa, mas eu sei que ela existe, tenho que saber como tratar e como diagnosticar. Ou seja, como diagnosticar e como tratar, certo? E a pericardite subaguda, e temos a pericardite crônica, que é aquela pericardite que persiste aí por mais de 6 meses, tá? E a situação do derrame pericárdico, vamos comentar já já, tá? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Beleza, pericardite aguda. A causa, a etiologia. Acontece o seguinte, nós vamos destacar duas causas, tá? Porque a idiopática, que eu vou começar falando dela, ela é a mais frequente, tá? Só que ninguém sabe ao certo. Então, o que eu faço com ela? Normalmente, a idiopática, ela é até mesmo de causa viral. Só que como ninguém sabe qual é o vírus, ela fica nessa categoria de idiopática, tá? Porque eu nem quero saber qual é o vírus, eu quero tratar o paciente, tá? Então, várias vezes vocês vão ver como a idiopática é a mais frequente, tá? Mas é muito por causa disso. Às vezes, na grande maioria das vezes, ela é viral. Eu só não sei qual é o vírus, tá? Mas sobre a etiologia da pericardite aguda, eu quero falar duas para vocês, tá? A idiopática eu já citei, já comentei, mas eu quero dar um pouco mais de ênfase na de etiologia viral mesmo, tá? Viral, quando eu sei quem é o vírus, e após injúria cardíaca. Bom, a viral, gente, é o seguinte, posso até considerá-la mais frequente, inclusive lembrando essa ressalva da idiopática, tá? Ela é mais frequentemente causada por cosaquievírus e por ecovírus, tá? São os agentes aí que causam. E não confundam ela com a miocardite, tá? A gente está falando exclusivamente do pericárdio aqui, tá? E qual que é o perfil do nosso paciente? O que ele acontece? Geralmente é um paciente homem, jovem, tá? Que 2 semanas atrás, uns 15 dias mais ou menos, ele teve uma virose. Pode ser uma infecção de via aérea superior, pode ser uma gastroenterite aguda, enfim, ele teve essa virose. E aí, depois dessas 2 semanas, ele desenvolveu um quadro de febre e uma dor torácica pleurítica. Pleurítica, tá? É como se tivesse uma pleuropneumonite associada, tá? Na verdade, é uma policerosite viral. Tá bom? Então, paciente homem, jovem, 2 semanas teve uma infecção de via aérea superior, depois manifestou com a dor pleurítica, torácica, febre, um quadro diferente, estranho, posso pensar em pericardites, de causa viral, tá bom? Causas mais frequentes, por exemplo, cosaquievírus, o ecovírus. A outra, pessoal, é a pós-injúria cardíaca. E essa também diferencia muito. Por quê? Após injúria cardíaca, nós temos 2 situações ali. A primeira eu coloquei para vocês a síndrome de Dressler, que nada mais é do que uma reação autoimune. Já explico melhor para vocês. Então é assim, ó, o paciente infartou, tá? Teve um infarto agudo de miocárdio, tá? Ou sofreu um trauma no coração, ou, enfim, passou por uma cirurgia cardíaca. E semanas após este ocorrido, o teu paciente desenvolve febre, dor torácica de novo, uma pleuropneumonite. Você fica assim, poxa, tô infartando de novo. Será? Poxa, faz uns dias aí que eu infartei. Uns dias quando? Algumas semanas. Poxa, passei por uma cirurgia há algumas semanas. Por que eu tô com essa febre, com essa dor? Síndrome de Dressler. É uma reação autoimune, tá bom? Que acaba causando uma pericardite, tá? No teu paciente. E a segunda situação, dentro do campo das pós-injúrias cardíacas, justamente é a pericardite epistenocárdica. E olha a diferença dela. É a mesma coisa. Mesma coisa não, a mesma origem, basicamente. O paciente infartou, infarto agudo de miocárdio. Só que menos de 1 semana, ou seja, na mesma semana que ele infartou, ele começa a sentir uma dor no peito. De novo.
certo? Então, depois de alguns dias do infarto dele, como se ela aparecesse junto com o próprio infarto. Então, o paciente pensa assim, poxa, doutor, eu tive esse tal de infarto ontem, eu estou infartando hoje de novo, eu vou morrer, sabe? Com menos de uma semana. Então, o que aconteceu aqui foi que aquela necrose transmural do infarto, ela chegou no pericárdio e causou uma pericardite aguda, que é chamada de pericardite epistenocárdica. O que eu tenho que fazer? Só tenho que observar, ele vai melhorar. Tá? Saber explicar bem para o paciente e tal. Então, o que diferencia a Dressler da epistenocárdica? Justamente isso, o tempo pode ser uma. Dressler, semanas após essa intervenção, e a pericardite epistenocárdica com menos de uma semana, bem mais recente, tá? E lembrar que a idiopática, gente, é igual a viral, só que eu não sei qual é o vírus, tá? E que no final da história ela acaba sendo a mais frequente, tá? Vamos seguir. Aqui uma tabela para vocês, pessoal, com, poxa, etiologias da enfermidade pericárdica. Olha o tanto, tá? Idiopática, como eu falei para vocês, que é a mais frequente. Infecciosa, olha lá, cosaquevírus, ecovírus, a própria tuberculose, como sempre, né? A gente vai dar um foco maior para ela lá na pericardite constritiva, tá? Neoplásica, autoimune, lúpus, né? Aquela patologia que causa tanta coisa, certo? Enfim, a síndrome de Dressler ali, mais uma vez para vocês, como comentei, uremia, enfim, várias situações. Foquem nas principais, pelo menos. Tá? E o quadro clínico. O quadro clínico da pericardite aguda, pessoal, é o seguinte. Ele é muito específico. E também vocês têm que dominar ele para poder diferenciar dos outros achados, que cursam com sintomas semelhantes. Tá? Semelhantes. Por exemplo, na pericardite aguda, nós temos 4 critérios, tá? Onde, se eu tiver 2 desses 4, eu posso dar o diagnóstico de uma pericardite aguda para o meu paciente, tá? E quais são esses critérios? Então, eu estou com esse quadro clínico, tá? Com menos de 6 semanas, vamos lembrar de novo da classificação de acordo com o tempo, e o teu paciente tem uma dor torácica. Legal. Só que é uma dor torácica típica da pericardite. Como que ela é? Ela é uma dor torácica intensa, pleurítica. O que é uma dor pleurítica? A dor pleurítica, gente, é aquela dor que ela se exacerba com a tosse, que se exacerba com algum tipo de movimentação, que ela pode, inclusive, aliviar com um tipo de posição diferente, tá? Poxa, eu já escutei falando isso em derrame pleural. Claro, o derrame pleural cursa com uma dor pleurítica também, tá? Então, aqui é uma dor intensa, uma dor pleurítica, uma dor retroesternal ou região pré-cordial, só que a do infarto mesmo era uma dor opressiva, tá? Por mais que a gente acabe confundindo, dor no peito, poxa, eu penso no infarto, tá? Se irradia, essa aqui se irradia também, a da pericardite, só que ela se irradia para os membros, é claro, do infarto também, tá? Mas ela tem uma característica muito interessante, que é uma irradiação para o trapézio. Ninguém falou de irradiação para mandíbula, para o membro esquerdo, com aquela dormência, por exemplo. Radiação para os membros, mas para cá, para o trapézio. Por quê? Por uma irritação, então o pericárdio está irritando o diafragma. E aí cursa com essa irradiação. Bem típica, irradiação para o trapézio. A dor no peito se irradia para o trapézio. Como que é a dor? Uma dor pleurítica, certo? Que piora com uma inspiração profunda, dói mais, certo? Certo? Que melhora quando o teu paciente se inclina para frente, tanto é que ele adota aquela posição da plegaria maometana ou da prece maometana. Até coloquei para vocês aqui, ó, bem no começo da aula, para quem não entendeu, tá? Justamente essa é uma prece maometana, como o paciente estivesse orando, né? Então, alivia a dor dele, tá? E, inclusive, olha só, se alivia quando ele inclina para frente, quando ele deita, piora a dor. Então, o que piora essa dor pleurítica da pericardite? Decúbito dorsal, a inspiração profunda, uma tosse. O que melhora?
a posição de plegaria maometana, certo? Ou seja, ao inclinar para frente, tá bom? Essa é a dor típica desse paciente, tá bom? Então é algo que vocês têm que pegar, porque numa questão de prova, vem falando esses achados, e às vezes o aluno quer confundir com um infarto, tá? Ou às vezes numa situação real também, claro que eu penso no infarto, o cara chegou para ti com dor no peito, e a primeira coisa que tu pensa é que ele está infartando, mas tu chega, é um paciente jovem, lembra? É um homem jovem, ficou doente aí, teve uma infecção de via aérea superior esses dias, uma dor já é pleurítica irradiando para o trapézio, é diferente. Começo a suspeitar de uma pericardite aguda, tá? Próximo critério, o que a gente chama de atrito pericárdico, tá aqui, ó, Rossi pericárdico. Então, o atrito pericárdico, ali no próprio exame físico mesmo do teu paciente, tu vai perceber isso aqui, ó, as folhas, tá? Ou seja, o pericárdio parietal com o visceral se roçando, tá? Como se fossem duas lixas raspando, tá? Isso é chamado de atrito pericárdico. Mas, como vocês viram, não é em toda a pericardite que ela está presente, ó, 65% a 85% das vezes, e também que é também de forma transitória, tá? Nem sempre ela aparece. Então, não é algo tão confiável, mas vale a pena investigar, tá bom? E melhora, inclusive, essa situação do atrito pericárdio quando o paciente fica de pé ou inclinado, certo? Ou inclinado. Beleza? Tranquilo. Outro critério, o eletrocardiograma. Esse sim, porque eu vou rodar um eletro. Quero descartar um infarto, quero saber se está tendo um infarto, vamos rodar um eletro, tá? E o eletro da pericardite, olha só, né? Porque a gente pensa em infarto, pericardite, e aí? É um eletro com supra, de ST. Poxa, a única coisa que eu aprendi de infarto é que existe um tal de infarto com supra de ST. Legal, muito bom, perfeito. E a pericardite também tem supra de ST. Só que é um supra de ST difuso. Vocês vão bater o olho lá, vocês vão ver, poxa, supra para todo que é lado. O paciente está infartando com todas as artérias do coração. Esse daí vai morrer mesmo, não vai ter jeito. Não, ele está tendo uma pericardite, tá? E é um supra côncavo, tá? É como se o supra fizesse um sorrisinho assim para cima, ó. Deixa eu mostrar para vocês, até coloquei aqui, ó, com essa concavidadezinha aqui, ó, para cima, tá? Esse é o supra da pericardite, com uma concavidade para cima, tá? E, ademais de ter um infra de PR. Então, o que é importante levantar desse eletro da pericardite? Que é um supra difuso, com exceção de AVR e de V1, tá? Eu já explico mostrando a imagem para vocês, mas é difuso, vocês vão ver supra para tudo que é lado, e ele é um supra com uma concavidade para cima, é o do sorrisinho, tá? E pode ter também um infra de PR, tá? Vamos falar desse eletro já aqui. Isso diferencia do supra do infarto agudo de miocárdio, que basicamente vai ter a derivação correspondente à parede afetada, tá? E a concavidade dele, no caso, seria para baixo. É diferente, tá? Então, 3 critérios já. O quarto critério é o derrame pericárdico. O derrame pericárdico, gente, como é uma patologia aguda, de início novo, ele pode ser apenas um derrame leve, um derrame discreto. Às vezes eu não consigo nem ver. No raio-x, por exemplo, eu nem vou ver. No eletro, será que vai manifestar com algum câmbio, alguma mudança nesse eletro, uma diminuição de amplitude, alguma... É muito pequeno ainda, tá? Mas ele faz parte dos critérios. Às vezes, com uma eco, eu consigo investigar, mas eu vejo que ele é pouquinho ainda. Ele também faz parte, tá? Então, se eu tenho 2 desses critérios, pancreatite, pericardite aguda no teu paciente, tá bom? Vamos seguir. Aqui, um eletro típico para vocês batem o olho, eu não sei nada de eletro. Calma, isso a gente vai pegando aos poucos. Mas se vocês estão vendo supra em V3, V2, sabe? É supra para todo lado aí, sabe? AVF é supra. Lembrando que tem infra de PR. Tá? Aí tu olha, é claro, com exceção de AVR e V1. Cadê o V1? V1zinho tá lá, certo? Mas, poxa, o paciente está infartando com todas as artérias?
Como assim? Não dá. E lembrando que tem um supra com o concavidade superior. Concavidade superior. Tá? Aqui eu coloquei outro, mas ficou pequena essa imagem para vocês. Mas dá para identificar também, ó. Com calma, gente. Eletro, vocês têm que ter calma, não se desesperem. Supra em várias derivações. Poxa, todas as paredes estão infartando? Não, calma, calma. Supra com cavidade superior? Poxa, peraí, cara. Taquicardia também, uma taquicardia sinusal, supra para todo lado, infra de PR, pericardite, com aquela clínica que a gente comentou agorinha. É isso, tá? E aí, olha o que acontece. Porque eu posso me confundir. Essa pericardite pode se confundir com outros achados. Como, por exemplo, o mais clássico, realmente uma angina inestável ou um infarto agudo de miocárdio. Né? Uma síndrome coronariana aguda. Então, aquela dor vai ser uma dor agora anginosa, né? Aquela que o paciente aperta o peito, que irradia para o ombro ou para o pescoço, sensação iminente de morte, uma sudoração profusa. Vou gravar uma aula de infarto também para a gente colocar aí no canal. Então, por isso, vocês devem se inscrever, dar uma forcinha aí para mim. Deixa no comentário também sugestões de temas, pessoal. Então, voltando, diferenciei do infarto, justamente pedi o eletro, e no eletro do infarto, nós temos, olha lá, tem supra DST? Tem. Supra com concavidade inferior, inclusive, a carinha chorando, é uma carinha ruim, quer dizer que é ruim, com certeza o infarto é muito pior do que uma pericardite, tá? E justamente vai ser somente nas derivações correspondentes à artéria ocluída, tá? Não difuso, tá bom? Tromboembolismo pulmonar cursa também com a dor pleurítica, só que aí é um paciente teu com fator de risco para trombose venosa profunda. Paciente com obesidade, muito tempo acamado, muito tempo sentado, tabagista, um eletro aí que basicamente só tem um ataque sinusal, tá bom? Não vai ter aquele monte de supra. Dissecção aorta, gente, dor muito forte que se irradia para as costas. Parece que atravessou o paciente, sabe? E ó, o pulso radial não corresponde ao pulso pré-cordial, né, com a área central. E outra coisa, o eletro dele basicamente vai estar normal, tá? Essa é a nossa dissecção aguda de aorta. Então, para vocês verem, gente, como tudo sempre se baseia em uma boa anamnese, um bom exame físico e aí os exames complementares pertinentes, tá? Tem outros exames que eu poderia solicitar, né, caso ureia, creatinina, troponinas, né, para descartar mesmo. TSH, questão do hipotiroidismo, pode cursar com isso também. O FAM para o paciente que tem lúpus, sabe? E aí eu vou investigando a causa. PCR, sabe? Ecografia, raio-x de tórax. São exames complementares, tá? E isso tem que ficar sempre claro para vocês. Beleza. E o tratamento, gente? Tratamento bem tranquilo, vocês vão pegar muito fácil, tá? Por quê? Vamos lá. O tratamento, a princípio, depende muito da causa. A causa, vocês viram que tem uma tabela gigante ali, mostrando de inúmeras possibilidades, tá? Mas vamos focar nas principais, que é a causa viral e idiopática e a pós-injúria cardíaca. Fechou, tá? Então, o tratamento, basicamente, é a base de AINES, de anti-inflamatório, tá bom? Então, é um tratamento à base de AINES associado com colchicina. Tá? Vamos explicar cada um para vocês. Tá? Então, de causa viral e idiopática, nós temos os AINES, tá? Antigamente era S para todo mundo, mas mudou, tá bom? Então, a gente utiliza, na causa viral e idiopática, ibuprofeno ou indometacina, tá? De 1 a 2 semanas, tá bom? Associados com colchicina. A colchicina vai um pouquinho mais, por 3 meses, porque a colchicina tem um papel de reduzir que ocorra novos episódios de pericardites. Tá? Então, reduz as recorrências posteriores. Então, ela tem que estar aí. E associado a esses dois fármacos, inibidor de bomba de prótons, ou seja, os omeprazol da vida. Lembrando que esse omeprazol não tem nada a ver com o pericárdio nem o coração. A função dele aí, basicamente, é proteger o estômago do próprio tratamento, tá?
porque eu não quero proteger o coração, né, resolver uma pericardite e causar uma gastrite por uso crônico de AINES, por exemplo, tá? Então ele vai entrar aí com essa função, tá bom? Corticoide. A situação do corticoide é se o teu paciente não tolerar os AINES, tá? E aí, se eu tenho alguma contraindicação para o uso de AINES, eu utilizaria o corticoide, ou caso, sabe, tem relação com a patologia de base, sabe? O paciente tem lúpus, alguma coisa do tipo que está causando essa pericardite. Enfim, varia muito, mas o ideal é AINES, colchicina e um inibidor de bomba de prótons. Fechou. Tá bom? E a da causa de pós-injúria cardíaca só vai ter uma coisinha que vai mudar, porque a base é a mesma. A única coisa que vai mudar é que o meu AINES aqui vai ser o AS. O período é o mesmo, de 1 a 2 semanas. Por que o AS? Porque aqui o paciente já toma o AS mesmo, né? Ele infartou provavelmente, tem alguma doença cardíaca em si. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é aumentar a dose desse AS, aquela dose anti-isquêmica, né, da terapia dele, eu vou aumentar para ele atuar como anti-inflamatório também, tá bom? A colchicina também se repete por 3 meses, como eu expliquei, o motivo, e também associa inibidores de bomba de prótons. Tratamos o nosso paciente. Resolveu. Fim. Beleza, pessoal. E aí, para terminar, tá? Porque o principal já foi a pericardite aguda, algumas como se fossem complicações, vamos dizer assim, tá? Então, a primeira que temos é o derrame pericárdico. Tanto é que, voltando lá naquele diagrama do começo da aula, foi isso o destaque que demos, tá? Então, o derrame pericárdico nada mais é do que quando eu já tenho um excesso de líquido na cavidade pericárdica, entre as duas folhinhas. Perfeito. Esse derrame pericárdico varia muito, porque ele depende da velocidade da instauração, ou seja, velocidade do acúmulo deste líquido, tá bom? E da capacidade que este pericárdio tem de se distender. Por quê? Eu posso ter um derrame pericárdico, pessoal, com um acúmulo de pouco líquido, certo? Só que acumulou muito rápido. E aí ele é grave também. Por exemplo, numa situação de uma uremia, tá? Eu tenho um acúmulo muito rápido e uma quantidade, por exemplo, de 200 ml já é suficiente para me causar muito transtorno. Mas, só 200 ml? Claro, porque foi tão rápido que o pericárdio não teve tempo de se adaptar, de se distender para suportar esse líquido todo, tá? E, em contrapartida, eu tenho outras situações onde eu acumulo muito mais líquido. Por exemplo, mais de 2 litros, olha lá, mais de 2.000 ml de líquido. Poxa, mas nessa situação é uma instalação lenta. Então, o pericárdio parietal, ele vai se adaptando ao líquido, vai se adaptando e vai se acumulando. Imagina 2 litros de líquido ali dentro, é muita coisa. Então, fundamentalmente, o derrame pericárdico, ele vai estar baseado nisso, na velocidade de instauração e justamente nessa capacidade de distensibilidade do pericárdio, tá? E aí, o que acontece? O derrame pericárdico em si, ele leva a uma complicação gravíssima, que é o taponamento cardíaco, onde nós temos, nessa situação de taponamento, uma restrição ao enchimento diastólico ventricular. É uma situação gravíssima. Então, de tudo que a gente falou até agora, o mais grave até agora é esse taponamento cardíaco. Gravíssimo. Porque o ventrículo do teu paciente, ou seja, o que vai acontecer? Vai levar a uma restrição do enchimento diastólico ventricular. Então, o ventrículo não vai se encher na diástole, ele não vai relaxar, ele está colapsado, ele vai estar grudado o ventrículo direito do coitado deste coração. Então, é uma situação muito grave, tá? Tanto é que ela participa daquelas entidades dos 5 T's, né? 5 H's, 5 T's da parada cardiorrespiratória, por exemplo. Tá? Então, os 5 T's eram trombose, no caso que é a síndrome coronariana aguda, que era o TEP, tromboembolismo pulmonar, que era a tensão, no caso, um pneumotórax, a tensão, uso de tóxicos e o último T, o taponamento cardíaco. Então, trombose, tromboembolismo, tensão, pneumotórax, tóxico e taponamento cardíaco. Está aqui, grave, situação muito grave. Tá? As causas desse derrame pericárdico: neoplasias,
tá? Não a neoplasia do próprio pericárdio. Isso é raro, ter um mesotelioma, tá? Mas basicamente metástases que vão para o pericárdio, tá? Outra causa, o que a gente falou da pericardite aguda, agorinha, idiopática ou viral, ela pode desenvolver um derrame pericárdico, era um dos critérios, inclusive, tá? E a pericardite purulenta, que é mais rara ainda. Quadro clínico, aqui em se tratando mesmo do próprio taponamento cardíaco, tá? A clássica triada de Beck, tá? Isso daí é o que vocês vão ver sempre. Falou de taponamento, é triada de Beck. E aí, poxa, o que é a triada de Beck? Vamos escrever aqui Beck para todo mundo nunca mais esquecer. Desculpa a minha letra. Triada de Beck. Então, B, vocês vão guardar como bulhas abafadas. B do Beck são as bulhas abafadas, o B1 e o B2. O E, de êxtasis jugular, né, a ingurgitação jugular. E o CK aqui, ó, do Beck é o de choque. Então, você vai lembrar, choque é o quê? Hipotensão. Então, é isso. Hipotensão, êxtase jugular, ingurgitação jugular, e o B1 ou B2 apagados, né? As bulhas cardíacas apagadas. Triada de Beck, do taponamento cardíaco, tá? Também tenho a questão do pulso paradóxico, certo? Que é um pulso onde a diminuição da PA sistólica ela se torna maior de 10 milímetros de mercúrio na inspiração profunda. Lembrando que tem um fisiológico, que isso acontece mesmo, mas aquilo acontece a mais do que o normal. O desaparecimento da amplitude do pulso, de novo, na inspiração profunda. Então, é um quadro clínico bem típico do taponamento, tá? Não tem aquele roce pericárdico mais, que a gente viu, o atrito pericárdico, porque aqui tem muito líquido, então as folhas, né, o pericárdio visceral e parietal já estão bem separados, tá? Então, já não tem aquele atrito mais. Tá? Então, basicamente, é um diagnóstico clínico na grande maioria das vezes. Tá? Triada de Beck, pulso paradóxico, ingurgitação jugular, ruído B1, B2 abafado, hipotensão, taponamento, preciso agir, vai morrer se eu não fizer nada. A gente vai descobrir o que fazer agora, inclusive. E aí o diagnóstico em si, além dessa clínica, eu posso contar com alguns exames complementares também. Olhem um pouco aqui, esse raio-x. Aí você pensa, meu Deus, olha o tamanho desse coração, cardiomegália. Não, ele está cheio de líquido no pericárdio. Ó. Então, a gravidade vem, traz o líquido para baixo, e aí fica parecendo um coração gigante, né? Não, isso aqui é o que a gente chama do coração em moringa, ou em tienda de campanha. Ou seja, por isso que eu coloquei essa garrafa de barro para vocês, ó, porque ficou parecendo a garrafa ali de barro, né? Coração em moringa, no raio-x. Taponamento, derrame pericárdico, né? No caso, o taponamento cardíaco, tá bom? O eletrocardiograma desse paciente é muito também, eu acho que eu não coloquei para vocês, deixa eu ver, eu não coloquei, mas eu explicando vocês vão entender. Então, como eu tenho um líquido ali entre o coração e a pele do paciente, a amplitude do eletro das ondas vai estar diminuída, vai estar muito diminuída. E a alternância entre a onda P, que é RS, T, ela vai estar sempre trocando, porque vocês vão ver que esse coração ele vai estar meio que nadando no meio de tanto líquido. Então é uma eletro com amplitude diminuída e uma alternância elétrica muito característica também, muito marcante dessa situação de derrame pericárdico de grande volume. Tá? A ecografia. Olha só essa ecografia aqui. Ah, eu não sei ver ecografia. Você não precisa saber. Calma. Olha só. Aqui está mostrando LA é left, o átrio esquerdo, o LV de left, o do ventrículo esquerdo, RA de aurícula direita, de right, tá? Direita, tá bom? E olha só o ventrículo direito, o RV aqui, de right, né? O ventrículo direito. Cadê? É só um risco, gente. Um colapso de ventrículo direito, ó. Vamos circular o coração do paciente. Aurícula direita, olha o ventrículo direito. É só um risquinho. Restrição ao enchimento diastólico ventricular. Colapso de ventrículo direito. Grave.
tá? Grave, tá bom? Na ecografia. E na ressonância magnética, a gente vê um sinal que é chamado de swinging heart, ou seja, o coração está dançando no meio do líquido. Aqui eu não coloquei o vídeo para vocês, mas é como se ele ficasse dançando de um lado e para o outro ali no meio deste líquido todo, tá? Tudo isso aqui é líquido, tá bom? Mas como curiosidade para vocês verem mesmo. O tratamento, precisamos tratar, inclusive, tá? Vamos tratar o nosso paciente. Punção de Marfan. Muito conhecida, famosa punção de Marfan, ou seja, a pericardiocentesis. E outra, não é para tirar os 2 litros de líquido dali. Calma, a gente vai fazer tipo uma punção de alívio. Tá? Eu quero encher aquele ventrículo de novo. Calma, tá? Então eu quero tirar o nosso paciente daquele quadro de extrema gravidade, tá? Essa punção, ela pode ser guiada ou pode ser uma punção às cegas também, depende das condições do hospital, tá bom? E aí, claro, não adianta nada eu puncionar, eu tirar o líquido desse pericárdio se eu não tratar a causa, tá? Então, faça essa punção de alívio, como se fosse de alívio, né? Punção de Marfan, para salvar o paciente, e eu trato a causa. Aí vai depender da causa. E por último, para a gente terminar, a pericardites constritiva. Tá bem rápido também, só com o que vocês têm que saber. Olha o nome dela, pericardites constritiva. Então, o coração está preso. Até coloquei para vocês esse desenho aí de um coração numa camisa de força. É como se ele tivesse uma camisa de força. O coitado tem força para bater, só que ele está muito restrito. Tá? Então, se vocês voltarem lá naquele diagrama do começo da aula, tá lá a constrição. Tá? Vamos voltar aqui todo mundo. Olha lá, rapidinho a gente volta, só para a gente se localizar. Aqui, ó. Estamos aqui, constrição, uma inflamação crônica. Tá? O que vai caracterizar? Gente, aqui é como se o coração tivesse uma carapaça fibrótica e calcificada. Ele está preso. Tá? Então, basicamente, pegando esse gancho do diagraminha ali, é uma sequela de uma pericardite aguda. Tá? Então, eu tinha uma pericardite aguda, ou uma pericardite recorrente, né? Se tornou crônica e, como sequela, formou essa carapaça, essa fibrose em volta do coração. A principal causa é a tuberculose, né? Como vocês estão vendo aqui, tá? E os achados justamente são esses. Tem uma clínica muito peculiar. Por quê? O teu paciente vai manifestar com sinais de insuficiência cardíaca direita. Então, tudo aquilo que vocês já estudaram, hepatomegália, turgência jugular, ascites, edema, tá? Sinais de insuficiência cardíaca direita. Além do que, em relação a ascites e edema, tem uma tendência muito maior dele ter ascites do que edema, ou de ter ascites e nem ter edema, tá? Então, é um outro achado interessante. O pulso paradóxico pode ser encontrado também. Agora, específico dessa pericardite constritiva é o que a gente conhece como esse knock pericárdico. O que é o knock pericárdico? Ele parece um B3. Então, o que era? O B1 era o dum, B2 o tá, dum tá, dum tá. Né? Vocês lembram disso? Tem aula disso aqui no nosso canal, inclusive. Então, aqui parece um B3, porque ele vai fazer o dum tá, e aí vai fazer tipo um clique, um claque, que é justamente esse pericárdio, sabe, preso. Então ele parece um B3, mas não é um B3. Nada mais é do que um knock pericárdico, tá? Signo de Kussmaul é justamente essa foto aqui de cima, que é essa distensão jugular na inspiração profunda. Então o paciente faz inspiração profunda, tem essa distensão jugular. O signo de Broadbent, basicamente, ele é o desaparecimento do ictus cordis, né? Vocês lembram do ictus cordis? Choque de ponta, ele desaparece aqui, numa pericardite constritiva, sinal bem interessante também, tá? O diagnóstico, como vimos, é avaliação clínica, uma anamnese, esse exame físico muito bom. O eletro pode dar normal, inclusive, sem supra, sem nada daquilo que a gente viu hoje, um eletro normal, ou basicamente uma diminuição do QRS e do T, tá bom? Muito bacana a questão do raio-x, mas ele não dá o diagnóstico de pericardite constritiva, que é esse achado
de calcificação em eggshell, ou seja, em casca de ovo. Até tem aqui a foto, parece que é uma casca de ovo ao redor do coração. Pode ser encontrado, mas ele não dá o diagnóstico de pericardite constritiva, porque eu posso ter essa pericardite sem a calcificação, tá? Só com a fibrose, a princípio, tá? Agora, o diagnóstico mesmo é dado pela cardiorressonância ou uma tomografia específica para esse coração, tá? Essa sim vai confirmar o espessamento, tá? Então, uma cardiorressonância confirmaria o espessamento, tá? O raio-x não. E o tratamento, pessoal? Poxa, eu tô com o pericárdio todo calcificado, fibrose, uma camisa de força. E digo mais, se eu não tiro esse pericárdio, ele pode chegar no miocárdio. E aí o problema é maior, porque daí eu não consigo tirar o músculo cardíaco, né? Então, é muito importante que esse tratamento seja feito de forma precoce, tá? Uma pericardiectomia precoce, justamente por isso, para evitar piores complicações, né? Uma decorticação, tá bom? E lembrando, se eu vou tirar esse pericárdio, eu falei no começo da aula, eu tenho que tirar ele todo. Tá? Eu não posso tirar só o pedaço da calcificação, porque senão eu tenho o risco daquela herniação cardíaca. Tá? E aí é morte súbita, mais perigoso ainda. E se eu tiro todo esse pericárdio, eu tenho que orientar o meu paciente a evitar hipervolemia também. E se eu tiro todo esse pericárdio, se eu fiz esse tratamento aqui, é óbvio, pessoal, que a gente tem que fazer o tratamento da doença de base. Então, se é a tuberculose, a doença de base desse paciente, eu entro com o nosso RIP, né, rifampicina. A gente viu o tratamento da tuberculose. Ou, se a gente não viu, a gente vai ver uma hora também. Posso postar aqui no canal. Tá? Mas, para isso, vocês devem se inscrever e deixar um joinha aí. Tá? Então, eu trato a tuberculose com RIP. O pericárdio eu já tratei, já arranquei ele fora. Né? Órgão removido não adoece. Tá bom? Esse é o nosso tratamento. Lembrando sempre de forma precoce. E é isso, gente. Doenças de pericárdio, comentei com vocês. Mais uma vez, muito obrigado